Em 48, esse título de 48 do Santos, aí já tem algumas particularidades. Primeiro que foi disputado com o do São Paulo, foi disputado com o Santos, desculpa. E o Santos não era tanto de disputar título nessa época. O Santos subiu muito de nível com a chegada do Pelé, aquela formação toda, aquele timaço, né? Foi só o Pelé, que o Pelé estava bem longe de jogar sozinho no Santos. O Santos tinha um timaço. Mas em 48 ainda não, né? Então, assim, já foi raro não ter sido nem Corinthians nem Palmeiras a disputar o título, e o São Paulo acabou ganhando com 2 pontos de diferença. Chegou na última rodada com um só, mas acabou ganhando seu jogo, né? E tranquilo, e sendo campeão. E nesse time já tinha o Vicente Feola de técnico, e o Feola é histórico na história da seleção brasileira. Ele foi assistente do Flávio Costa em 50, muita gente não sabe disso, mas ele estava na comissão técnica de 50. E claro, foi o técnico de 58 no nosso primeiro título mundial. Não foi técnico em 62 por problema de saúde. E em 66 ele ainda voltou, aí foi uma Copa ruim pra gente, uma Copa com muita desorganização, o Brasil foi mal, saiu na primeira fase, mas o Vicente Feola é um técnico histórico no Brasil e foi o técnico de São Paulo em 48. Em 48 também teve o Mauro Ramos, né? O Mauro é esse Mauro que você está pensando aí. Não, o que ele jogou a Copa de 50 como reserva, quer dizer, não jogou, né? Mas foi reserva em 50. Ele e o Nilton Santos são o único elo entre os jogadores entre 50 e os títulos de 58 e 62. Eles estiveram nessas duas coisas. Os dois não jogaram nenhum minuto em 50, mas participaram em 58 e 62. Em 58 o Mauro ainda foi reserva também a competição inteira, do Bellini. Bellini foi o capitão, né? Mas em 62 ele fincou o pé e disse... Raro caso que um jogador finca o pé na seleção brasileira e se dá bem, que muitas vezes se dá mal, mas ele se deu bem. Ele chegou, ou eu vou ser titular desse time ou adeus, porque é um absurdo ser reserva do Bellini de novo e tal. E aí ele foi titular, foi capitão e ergueu a taça, e tem a famosa cena dele erguendo a taça ali no Chile. Então você vê como o São Paulo estava forte, né? Um zagueiro como o Mauro Ramos e tal. E teve também o Ponce de Leon, que foi um atacante que ele deu a velocidade que o Leônidas não dava mais. O Leônidas já começou a recuar mais para o meio campo para buscar jogo, porque ele não tinha mais condição de encarar. Porque o Leônidas nunca foi um jogador grande, né? Ele era um jogador rápido e tal, ágil, muito atlético, mas ele não era fortão para encarar. Ele não fugia de porrada de jeito nenhum, muito pelo contrário, ele encarava. Mas ele realmente já não tinha a mesma velocidade de antes. Esse Ponce de Leon foi muito importante para o clube para conseguir esse título, né? Foi o artilheiro do clube e tudo mais. E o São Paulo conseguiu ser campeão aí de novo. E se em 48 já achavam que estava esticado, imagina 49. E o São Paulo foi campeão de novo, e dessa vez fazendo 70 gols em 20 jogos, uma coisa incrível realmente. E foi o primeiro campeonato, inclusive, com acesso e descenso no Campeonato Paulista. Antigamente não tinha isso, os times eram aqueles e fim de papo, né? Até o 15 de Piracicaba foi o primeiro a subir da segunda divisão para a primeira. E o São Paulo conseguiu aí o último título até da vida do Leônidas também, né? Então você vê, o São Paulo, antes do Leônidas, tinha um título. Com o Leônidas já saiu com 6 paulistas, né? E o paulista e o carioca eram praticamente os brasileiros da época. Era um título de enorme expressão. Se hoje em dia não se liga para o título estadual, nessa época se ligava demais. Era o campeonato a ser ganho no ano. Então o São Paulo conseguiu aí 5 títulos no espaço de 6 anos. Não 7 disputas, né? Mas 6 anos. E realmente uma coisa incrível. Ele já estava claro, em fim de linha, óbvio. Ele não tinha a mesma velocidade antes, mas ainda era um jogador importante. Ainda era titular, incontestável. Ele só era reserva quando estava machucado. É um jogador realmente símbolo aí do São Paulo, né?